Fala, meus amigos e minhas amigas, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, eu peço a toda a nação celeste que não se esqueça de maneira alguma de deixarem o seu gostei e também de se inscreverem no nosso canal caso não forem inscritos. Por quê, Renato? Porque vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho. Assim ele vai recomendá-lo para outras pessoas e vai crescer cada vez mais e mais a família Nação Celeste aqui no canal do Camarote Esportivo. Então conto com o apoio de cada um de vocês. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Seguinte, o ex-diretor de futebol do Cruzeiro e também ex-diretor técnico da Raposa, o David, concedeu entrevista a um podcast. E o assunto Cruzeiro foi bem falado por lá. Em um momento da entrevista foi perguntado para o David sobre a situação financeira do Cruzeiro e se existe algum tipo de possibilidade de recuperação. O David foi curto e reto nesta resposta. Ele falou: a única solução do Cruzeiro é se transformar em clube-empresa, porque se não tiver a transformação do clube-empresa, o time não vai aguentar a se sustentar. Até porque todos os dias o Cruzeiro recebe um novo processo. Processos que muitas das vezes nem sequer era esperado pela diretoria, era totalmente fora do previsto. Então ele foi muito reto sobre a recuperação do Cruzeiro. Ele fala sobre a dificuldade, fala sobre a falta de paciência da torcida do Cruzeiro, em que queria jogadores de qualidade, sendo que o Cruzeiro não tinha dinheiro para fazer as contratações. Em um ponto também da entrevista, ele elogiou o Sérgio Santos Rodrigues. Ele falou que ele tem muito currilhão para assumir o Cruzeiro, tem que ter muita coragem para assumir o Cruzeiro no pior momento da sua história. E realmente, isso nós temos que admitir, não é para qualquer um assumir o Cruzeiro nesta situação onde se encontra neste momento, onde cada santo dia tem um processo novo na justiça chegando na nossa mesa. Agora, outro ponto também muito interessante dessa entrevista é quando ele fala sobre um jornalista que costuma derrubar treinador. Um jornalista que, quando vai para as entrevistas, acaba com o treinador. Ele estava falando do Samuel Venâncio. Ele citou nome e sobrenome do jornalista. E ele fala que é um cara que tem muita moral em Minas Gerais, que tem muitos seguidores e acaba jogando muitas vezes para a torcida. E que com isso ajuda muito a derrubar o treinador. São palavras do David e não minha. Agora tenho que sair em defesa do Samuel Venâncio. Por quê? Porque o Samuel Venâncio sempre fala nas entrevistas o que o torcedor do Cruzeiro sente, o sentimento do torcedor do Cruzeiro. Ele é cruzeirense e tem o mesmo sentimento que nós. Por isso as perguntas talvez possa incomodar algumas pessoas. Seguinte, o pessoal da Ponte Preta vem reclamando bastante sobre a partida de ontem, uma partida que gerou algumas polêmicas após o jogo. Olha só, um lance muito polêmico que aconteceu e que está sendo muito repercutido nas redes sociais é sobre aquele lance com 50 segundos de jogo do Claudinho em cima do lateral esquerdo Marcelo Hermes. Caramba, cara, o Claudinho simplesmente perdeu totalmente a noção. Eu não ficaria surpreso se o juiz optasse pela expulsão do Claudinho, porque foi muito imprudente. Foi uma porrada muito forte em cima do Marcelo Hermes. Então, se tivesse sido expulso, eu nem sequer poderia reclamar do juiz, e sim do jogador pela sua imprudência. Para nossa sorte, o juiz decidiu dar apenas o cartão amarelo. Isso é um motivo de muita reclamação entre os torcedores e diretoria também da Ponte Preta. Agora, outro ponto em que eles estão reclamando muito é sobre aquela possível penalidade em cima do atacante Moisés, o jogador que driblou, né, o atleta do Cruzeiro, e ali ele recebe uma dividida do Ramon, porém não acredito que tenha sido pênalti. O jogador adianta a bola para o lado, ele já tinha perdido totalmente o controle da bola. Quando ele adianta ali, a bola já estava indo no rumo do jogador do Cruzeiro. Aí ele recebe uma entrada bem de leve, uma entrada que eu vi como lance normal de jogo, coisa comum de acontecer quando um atleta entra na área daquele jeito. Temos que ressaltar, esse Moisés da Ponte Preta, muito bom jogador. É um cara que botou fogo na defesa do Cruzeiro, criou as principais chances da Ponte Preta. Cruzeiro, fica de olho nesse Moisés, porque é bom, é barato e poderia agregar muito com o Cruzeiro na próxima temporada. Então fica de olho neste cara. Mas a Ponte Preta continua reclamando demais. E mesmo que o Cruzeiro tenha sido beneficiado, cara, é uma vez na vida que isso acontece. Mas essa vez não foi a ocasião. Acho que a arbitragem acertou em todas as suas escolhas no jogo de ontem.
Seguinte, nação, notícias rápidas para vocês e notícias boas. Uma delas é que o Cruzeiro também venceu no Sub-20 neste sábado, isso mesmo. O Cruzeiro venceu por 3-2 o Bahia de virada. Destaques para o meio-campista Igor Lemos, que marcou o gol dele, e também para 2 gols do meio-campista Victor Diniz, jogador que entrou no decorrer da partida. E um ponto muito interessante é que muitas vezes o Victor Diniz nem sequer estava sendo relacionado para as partidas do Cruzeiro. Era um jogador que não está sendo muito aproveitado por lá. Recebeu a oportunidade nos últimos jogos e marcou 2 gols contra o Bahia. Victor Diniz, que é um atleta que não pertence ao Cruzeiro, se não me engano, ele pertence ao Paysandu, que trouxe ele para o Cruzeiro por empréstimo, com o passe do atleta fixado. Se ele continuar se destacando, talvez ele consiga ficar no Cruzeiro, senão ele deve ser devolvido no final do seu empréstimo. Quer mais uma notícia boa? Olha só, notícias sobre os números do atacante Thiago com o treinador Vanderlei Luxemburgo. Isso mesmo, o atacante Thiago vem crescendo de produção. Ele atuou em 5 partidas, 32 minutos e meio a média dele e marcou 2 gols. O Thiago mostrou uma explosão muito boa na última partida, mas está muito nítido que ele ainda tem que treinar a finalização. Ele não pode chutar 6 vezes para acertar uma vez no gol. E temos que destacar também a defesa do goleiro Ivan, goleiro da Ponte Preta. Foi uma bela defesa. Tem que valorizar o lado de lá também. Mas, Thiago, tu tem crescido de produção e eu tenho certeza que o nosso treinador Vanderlei Luxemburgo está de olho nisso. E falando do Vanderlei Luxemburgo, vou trazer aqui para vocês os números do treinador no Cruzeiro. Até o momento são 4 vitórias e 4 empates e nenhuma derrota. Vanderlei Luxemburgo continua invicto à frente do Cruzeiro. É muito bom, né, estar invicto. É uma impressão que o torcedor do Cruzeiro nem sequer sabia o que era mais, mas infelizmente os empates vêm atrasando demais o Cruzeiro. Mas acredito sim em uma reação cada vez maior. Agora eu gostaria de chamar a atenção sobre a situação do atacante Vinícius Popó, jogador que pertence ao Cruzeiro, foi emprestado ao Goiás e não vem recebendo oportunidades. Dificilmente ele vai receber oportunidades. Quer uma indicação, Cruzeiro? Chama o Vinícius Popó de volta e coloca ele para atuar no Sub-20, até porque ele está relacionado para uma partida do Goiás pelo Campeonato Brasileiro pelo Campeonato Goiano Sub-20. Então, se um atleta pode jogar no Sub-20 do Goiás, por que não deixar ele jogando no Sub-20 do Cruzeiro, onde acredito eu que ele seria muito bem utilizado. Lá tem o Vitor Leque, mas é um cara mais rápido. Já o Vinícius Popó é um centroavante de área. Ainda dá muito tempo de recuperar o Vinícius Popó, que tem apenas 20 anos de idade. Emprestar ele para ficar parado não é solução para o Cruzeiro. É uma promessa que deve ter oportunidades, deve ser lapidada. Assim como nós cobramos oportunidades para o Marco Antônio, nós também cobraremos oportunidades para o Vinícius Popó. E eu falo mais, se ele estivesse aqui com o treinador Vanderlei Luxemburgo, que tem coragem de colocar os garotos para jogar, pode ter certeza que o Popó também estaria recebendo oportunidades aqui na Toca da Raposa. O nosso volante, o Rômulo, concedeu entrevista para a televisão, onde, em sua fala, identifica muito o sentimento do torcedor do Cruzeiro sobre a injustiça que está acontecendo em Belo Horizonte, onde o time do outro lado da lagoa é sempre beneficiado, podemos dizer assim, até porque o prefeito da cidade é atleticano doente, já foi presidente do Atlético Mineiro e ele mesmo em áudios vazados já admitiu, sempre que ele tiver a oportunidade de prejudicar o Cruzeiro, ele vai fazer isso. Agora, algumas pessoas não acreditavam que ele iria fazer isso. Por quê, Renato? Porque quando você assume o cargo de prefeito, tem uma responsabilidade com os cidadãos de Belo Horizonte, não com a torcida de Cruzeiro e não também com a torcida do Atlético Mineiro. Esse era o pensamento que a gente tinha quando ele assumiu. Porém, está nítido, né, de que ele favoreceu o Atlético Mineiro. Tanto que o retorno do público vai dar bem certinho na data onde o Atlético Mineiro vai ter o jogo de volta da Copa Libertadores da América. Já o Cruzeiro teve o retorno do público, né, no estádio, mas teve que mandar os seus jogos para a Arena do Jacaré. Teve que tentar uma recuperação de última hora do gramado. E isso pegou muito mal dentro do Cruzeiro a atitude do prefeito. Vou até citar aqui para vocês as palavras do volante Rômulo. Olha só, sabemos que as condições do campo são precárias, um dos piores campos,
porque não deu tempo de arrumar. Que o nosso prefeito Calil, do partido do PSD, possa ter as decisões um pouco antes, para que a gente consiga se programar um pouco melhor. A manutenção da Arena do Jacaré é realizada pelo Cruzeiro, com o apoio da empresa que trata de seus campos na Toca Raposa. Tal medida é feita para mitigar os problemas do gramado. A gente viu, né, que a Arena do Jacaré ainda estava em uma situação um pouquinho complicada, mas a melhora, galera, foi nítida, estava muito clara a melhora. O próximo jogo do Cruzeiro vai ser contra o Operário também dentro de casa. Vamos ter mais uma vez a presença do público. E eu falo para o torcedor cruzeirense: se o Cruzeiro vencer o Operário dentro de casa, não voltemos para o Mineirão. Vamos continuar na Arena do Jacaré. Até porque o jornalista Gabriel Duarte trouxe a informação para nós de que o Cruzeiro conseguiu uma renda de R$131 mil com essa partida. Lembrando a vocês, o Cruzeiro teve pouco mais de 4.400 torcedores pagantes no estádio. Ou seja, então foi um número muito bacana. Esse é o número de pagantes no estádio entre Cruzeiro e Ponte Preta. Uma renda de 131. E quando o Cruzeiro levava o jogo para o Mineirão, mesmo tendo os 30%, a gente saía no negativo. A gente saía no prejuízo. Então, achei muito bacana, achei muito acessível continuar na Arena do Jacaré até o final da temporada. O nosso presidente já falou que após a partida contra o Operário, o Cruzeiro vai jogar fora, aí vai ter tempo para decidir se vai continuar na Arena do Jacaré ou vai voltar para o Mineirão. Eu, particularmente, prefiro continuar na Arena do Jacaré, até porque o efeito caldeirãozinho fez muita diferença dentro de campo na partida de ontem. Vamos aguardar para saber a decisão do Cruzeiro no decorrer da semana após a partida contra o Operário. Então é isso, família, este é o nosso vídeo de domingo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal caso não for inscrito. Lembrando a todos vocês, a sua participação é sempre muito importante para nós. Então dá essa moral aí que vai ajudar demais no nosso crescimento. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!